Para entender o milagre, primeiro precisamos entender o desespero. A maioria dos cristãos imagina a travessia do Mar Vermelho como um passeio numa praia rasa, perto do Canal de Suez. Mas a Bíblia descreve uma operação militar de cerco e aniquilação. Em Êxodo 14:3, Faraó diz: "Eles estão desorientados na terra, o deserto os encerrou." A palavra hebraica para encerrou significa trancou ou aprisionou. Deus não os levou pela estrada costeira, o caminho dos filisteus, que era a rota comercial curta. Ele os fez desviar para o sul, entrando num labirinto de montanhas escarpadas na península do Sinai. Ron Wyatt refez esse trajeto e encontrou o Wadi Watir. É um leito de rio seco, cercado por paredões de granito de 600 metros de altura. Uma vez que 2 milhões de pessoas entraram ali, não havia como voltar. E onde esse cânion termina? Ele desemboca em Nuweiba, uma praia gigantesca no Golfo de Aqaba. É a única área plana em toda a costa capaz de acomodar uma multidão desse tamanho com seus rebanhos. Mas era uma armadilha perfeita. Ao norte, montanhas que descem direto para o mar. Ao sul, montanhas intransponíveis. Atrás, o exército de Faraó vindo pelo cânion. E na frente, o mar profundo e escuro. Eles estavam literalmente entre a espada e a morte. A precisão bíblica é cirúrgica. Deus disse a Moisés em Êxodo 14:2: "Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hiarote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon." Durante séculos, esses nomes foram considerados mitos. Mas quando você olha para Nuweiba, tudo faz sentido. Migdol significa torre de vigia, ou fortaleza. No topo das montanhas ao norte de Nuweiba, existem ruínas de antigas torres de observação egípcias. Elas serviam para impedir que escravos fugissem das minas de cobre da região. Pi-Hahirot significa boca das gargantas, ou boca dos buracos, descrevendo exatamente a boca do cânion Wadi Watir saindo na praia. E Baal-Zefon. Isso significa Senhor do Norte. Do outro lado do Golfo, na Arábia, existe uma montanha proeminente que servia de referência para navegadores. Israel estava acampado exatamente onde Deus mandou. Não foi um erro de navegação de Moisés. Foi uma emboscada divina para atrair Faraó para a sua destruição. Agora, vamos para a ciência. O Golfo de Aqaba é parte da grande fenda do Vale do Rift. É um abismo tectônico. Em quase toda a sua extensão, a profundidade chega a 1.800 metros, com paredes verticais. Se o mar se abrisse em qualquer outro lugar, seria impossível atravessar. Seria como descer o Grand Canyon e subir do outro lado carregando idosos e crianças. Mas em Nuweiba, ocorre uma anomalia geológica. Os sedimentos trazidos pelo Wadi Watir durante milênios formaram uma ponte de terra subaquática. Uma faixa elevada, larga e plana, que conecta a costa do Egito à costa da Arábia Saudita. A profundidade ali é muito menor, cerca de 800 metros no ponto mais fundo, mas a inclinação é suave, apenas 6 graus. É uma rampa natural de 18 quilômetros de extensão. Quando Deus enviou o forte vento oriental a noite toda, ele afastou a água e secou a lama dessa ponte exata. É larga o suficiente para que o povo de Israel marchasse em uma frente de batalha, não em fila indiana. Deus não apenas abriu a água, ele preparou o caminho geológico desde a fundação do mundo para aquele momento específico. Mas a geografia é apenas o cenário. Precisamos do corpo de delito. A Bíblia diz que 600 carruagens escolhidas de Faraó, mais toda a cavalaria do Egito, entraram no mar e foram afogadas. Onde estão elas? Ron Wyatt e sua equipe mergulharam nessa ponte subaquática e o que encontraram choca a arqueologia tradicional até hoje. Incrustados nos corais, existem formações que não são naturais. São rodas de carruagens. Eles encontraram rodas de 4, 6 e 8 raios. Arqueólogos confirmam que a única época na história egípcia em que esses 3 tipos de rodas foram usados simultaneamente foi durante a 18ª dinastia, exatamente a data do êxodo bíblico. Mas a prova mais visual é a biológica. O coral é um animal que precisa aderir a uma superfície rugosa para crescer.
Ele consome madeira e ferro, tomando a forma do objeto. Mas o coral não cresce em ouro. Ron encontrou uma roda de carruagem real, folheada a ouro, brilhando no fundo do mar, sem nenhum coral em cima. A madeira interna desapareceu, deixando apenas a casca de ouro oca, preservada como um testemunho brilhante na escuridão. Existe mais uma peça nesse quebra-cabeça. Na praia de Nuweiba, Ron encontrou uma coluna de granito fenício caída na areia. Anos depois, do outro lado do Golfo, na Arábia Saudita, encontraram outra coluna idêntica, com inscrições em hebraico antigo. Mizraim, Egito. Salomão, Edom. Morte, Faraó, Moisés, Yahvé. O rei Salomão, 400 anos depois do evento, ergueu esses marcos para sinalizar o local da travessia. Ele sabia a verdade. Mas o que aconteceu com a coluna do lado saudita? Assim que Ron Wyatt mostrou a descoberta, as autoridades sauditas removeram a coluna, colocaram uma grade em volta do local e declararam a área como Zona Arqueológica Proibida. Por que esconder? Porque se Israel atravessou o mar em Nuweiba, eles desembarcaram na Arábia Saudita, antiga terra de Midian. Isso significa que o verdadeiro Monte Sinai não está no Egito, como diz o turismo, mas na Arábia, exatamente onde o apóstolo Paulo disse que estava em Gálatas 4:25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. A travessia em Nuweiba valida toda a geografia bíblica e destrói séculos de tradição errada. O fundo do Golfo de Acaba é um cemitério silencioso. Ossos humanos mineralizados, cascos de cavalos e rodas de ouro repousam lá como testemunhas juramentadas. Eles provam que Deus não apenas conta histórias bonitas. Ele intervém na história humana, altera a física e move a geografia para salvar o seu povo. Se você sente que está encurralado, com montanhas de um lado e o mar do outro, lembre-se de Nuweiba. Deus já preparou a ponte subaquática. Você só precisa ter a coragem de dar o primeiro passo na água. Inscreva-se no canal O Remanescente. A verdade está sendo desenterrada, peça por peça.